Então quero partilhar com vocês. A Regina me pediu que estivesse hoje nessa manhã com vocês. Foi para mim motivo de alegria esse convite. Estar no meio dos missionários, das missionárias, é muito bom, é muito edificante para a gente também, e nos anima na missionariedade. Falar de missão nos anima na missionariedade, mas também compartilhar o testemunho de tantas pessoas, sejam bispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, leigos e leigas, né? Todos são o que, segundo a Aparecida? Discípulos missionários. Discípulos missionários. Desde os bispos, discípulos missionários de Jesus, sumo sacerdote, os presbíteros, discípulos missionários de Jesus, bom pastor. Os diáconos, Diácono Torres, tem mais um? Presença do estado de vida. Discípulos missionários de Jesus, servidor. Religiosos, religiosas, consagrados, consagradas. Alguém aqui? Discípulos missionários de Jesus, testemunha do Pai. Leigos e leigas, tem algum aqui? Discípulos missionários de Jesus, luz do mundo. Luz do mundo. Todos com essa vocação. Isso nos faz tão bem. E aqui temos também os seminaristas, porém se encaixa nos leigos e leigas. Mas a presença deles é significativa, né? Como que embebedando da missionariedade, faz tão bem a formação, como também experiências concretas de missão, faz tão bem, né? Tão bem. Me lembro, meu tempo de seminarista, as férias, como hoje também eles fazem, a missão de casa em casa. Em várias paróquias eu passei. Às vezes vou nas paróquias celebrar e ainda lembro que é a missão que fazemos, o barco veio começando, como uma missão, fui no Galo Branco, o barco começando, a gente ia nas casas, visitando, faz tão bem. Então foi me pedido, Regina sugeriu, vou também presidir a Eucaristia com vocês, vou estar essa manhã com vocês. Eu queria também apresentar aqui alguns membros da minha comunidade de leigos, que é a chamada comunidade, é uma nova comunidade, como hoje, tendo essa estrutura eclesial, né? Deus tem suscitado, comunidade missionária, servos da palavra. Então fiquem de pé, os membros. Isso. Então, Helenice, lá, Elma, Maria Alice e Adriana vieram partilhar comigo também esse momento. A Regina me pediu para falar nesse tema sobre a missionariedade na exortação Evangelho Gáudio. Exortação Evangelho Gáudio. O que significa Evangelho Gáudio? A alegria de evangelizar. A alegria de evangelizar. Tenho certeza que vocês partilham desta alegria de evangelizar. Por isso estão aqui. Por isso estão aqui. Tão sublime essa tarefa de evangelizar, na verdade. Daniel, livro do Daniel, parece capítulo 12, versículo 3. Aqueles que fazem, que comunicam o ensinamento do Senhor, são como estrelas que resplandecem com um perpétuo esplendor. Bonito. Então, há uma alegria em evangelizar. O Papa diz na Evangelho Gáudio: eu queria encontrar palavras, ele diz, eu queria encontrar palavras para expressar a alegria de evangelizar. Você já foi, certamente já,
instrumento para alguém retornar à vida eclesial e assumir o seu batismo, não é verdade que dá uma alegria? Dá uma alegria muito grande. Eu me lembro que o meu retorno à igreja foi, eu tive uma infância, graças a Deus, participante na zona rural, mas meu pai pegava lá com a minha família, a rural velha lá, e às vezes, muitas vezes, tinha que empurrar, mas ele, os domingos, pegava a rural e muitas vezes nos levava aos distritos onde tinha missa. A gente sabia já a escala de missa nas capelas, todos eram 10 quilômetros, 11 quilômetros, e a gente ia. E aquilo impregnou. Graças a Deus, minha mãe puxava, puxava e ele era dócil e atendia. Ele não tinha a mesma religiosidade que ela, né? Isso é normal, às vezes não tem mais que o outro, mas ele era dócil, ele atendia. Ele tinha sensibilidade e acolhia, e aquilo impregnou. Mas depois me afastei e retornei depois com 18 anos. E foi numa experiência de oração lá na Canção Nova com o Padre Jonas, Monsenhor Jonas. E depois de muito tempo, sempre ele sabia que foi lá que a gente retornou, foi ver minha vocação. Um dia encontrei com ele, já estava, parece, como diácono, encontrei com ele, ele falou assim um dia para mim: cada vez que eu te encontro, eu tenho uma grande alegria. Porque ele sabia que foi importante no suscitar da minha vocação, no meu retorno primeiro, né? No meu retorno, mas no suscitar da minha vocação. Eu tenho uma alegria. Você já experimentou essa alegria? Sim? Uma alegria muito maravilhosa. É instrumento para alguém encontrar a fonte da salvação, reconciliar com Deus. É uma alegria muito grande, a alegria de evangelizar, né? Evangelho Gáudio. Então eu vou falar sobre 4 pontos. Primeiro, a figura do Papa Francisco. Umas palavras sobre a figura. Trocar ideias com vocês sobre a figura do Papa Francisco. Segundo, o Papa Francisco no contexto dos 50 anos do Concílio Vaticano II. O pontificado não está isolado, ele está inserido. Então, o Papa Francisco no contexto dos 50 anos do Concílio Vaticano II. E aí entramos e fazemos uma introdução, um comentário geral, uma visão geral da Evangelii Gaudium. Introduzindo e dando uma visão geral da Evangelii Gaudium. E ponto 4, a missionariedade na Evangelii Gaudium. Claro que são só assim, são nuances só, porque não dá para falar tudo isso. Porém, ao mesmo tempo, quis colocar a exortação no contexto eclesial e, obviamente, situá-la no contexto do pontificado do Papa Francisco. Primeiramente, então, a figura do Papa Francisco. Eu estou falando do Papa Francisco, estou um pouco inspirando nele. Já notaram que ele gosta de falar de pontos, né? Ponto 1 é perfeito jesuíta, né? Jesuíta extremamente, Santo Inácio extremamente sistemático. Ele deixou nos exercícios sempre ponto 1, ponto 2, ponto 3. Né? Às vezes faz bem essa didática, né? Para a gente também compreender. Eu me lembro uma vez que eu correria de paróquia e eu fui dar uma palestra para liderança na minha paróquia, lá, minha ex-paróquia São Sebastião. Cheguei, falei, e tinha um primo meu, o Gepar, ele estava como seminarista trabalhando comigo lá. E ele disse assim: você não falou nem o tema da palestra? Eu falei: nossa, aí depois tomei cuidado. Não é para você dar uma palestra e não dar o tema. O tema vai nortear, né? Vai nortear. Então, faz bem também a gente ter aí um pouco mapa de percurso na reflexão, um pouco aí de didática, nos faz bem. Então, primeiramente, a figura do Papa Francisco. A figura do Papa Francisco. Porém, todos nós estamos vendo hoje a mídia,
maravilhosa, né? Nos proporciona conhecer, então escutar, acompanhar, internet, né? As notícias, os holofotes, né? Os meios de comunicação, é realmente fabuloso, né? Fabuloso. As possibilidades que os meios de comunicação social abrem no nível da comunicação. Então, nesse caso do Papa Francisco, eu queria fazer diferente. Eu não vou falar sobre ele, não. Eu vou pedir que vocês falem com a pessoa que está do lado. Converse com a pessoa que está do lado sobre a figura do nosso pastor, o pastor da nossa igreja, né? Pastor universal da nossa igreja, o Papa Francisco. Converse com a pessoa do lado, um minutinho. O que te chama a atenção na figura do Papa Francisco? Conversa. Vocês agora sairiam muitos traços da personalidade do Papa que vos atrai, né? E que faz tão bem a igreja, né? Uma figura realmente muito simpática, né? A ponto de atrair assim, a simpatia de líderes mundiais. O próprio Obama, né? Quando encontrou com ele, tem grande admiração pelo senhor, né? Há um tempinho a TV Aparecida fez um documentário, um ano do Papa Francisco. E entrevistaram um cardeal, que é o responsável das comunicações do Vaticano, e ele disse assim, interessante, não é nem a gente que comenta sobre o Papa, quando ele vai, por exemplo, o cabeleireiro cortar o cabelo, a pessoa, o povo simples comenta, e o Papa Francisco, né? A presença dos peregrinos do Vaticano nas audiências gerais aumentou significativamente. Inclusive, pessoas disseram que aumentou presença nas igrejas da Itália. Pessoas passaram por lá, vieram e falaram, aumentou, o povo se sentiu identificado e retornou como que um encanto eclesial, suscitou um encanto eclesial. Nós temos que agradecer muito ao nosso Senhor. Deus sabe o Papa que Ele manda para a respectiva hora da história da igreja, né? E para surpresa nossa, um Papa latino-americano. Vocês esperavam que vocês, na vida de vocês, vissem um Papa latino-americano? Eu, sinceramente, não esperava. Eu sabia que ia chegar, por causa da proeminência da América Latina. 55% dos católicos estão aqui. Eu espero, toda a igreja estão na América Latina e Caribe. Eu esperava realmente que viria um Papa, não achava que ia demorar, né? E o Espírito Santo surpreendeu. O Papa, né? Cardeal de Gregório, né? Foi realmente uma surpresa muito interessante. Então a figura do Papa Francisco certamente já reflete no conteúdo do Evangelho Gálatas. O Papa Francisco, no contexto dos 50 anos do concílio. Mas antes de eu falar disso, eu queria falar um pouco sobre a renúncia do Papa Bento. A renúncia do Papa Bento. Nós corremos o risco, às vezes, e aqui eu acho que nós latino-americanos podemos ser mais levados a essa, entre aspas, tentação. Nós corremos o risco também de, quando recebemos alguém que simpatizamos, agora sim, né? E nós esquecemos os outros, sim ou não? Sim. Nós corremos isso. E nós latino-americanos temos mais essa tendência, porque os outros eram
europeus. E o Papa Francisco? Latino-americano. Latino-americano. Então, nós corremos mais esse risco. Mas e o Papa Bento, e o Papa João Paulo II, né? E o Papa João Paulo II, seu longo pontificado, certamente vocês aqui encontramos mesmo pessoas devotas dele, e agora temos essa permissão de culto público, né? Nós não esquecemos, não esquecemos, não cometemos essa injustiça histórica, não queremos fazer. O Papa Bento, o homem que enfrentou graves problemas da igreja como a pedofilia, que teve a coragem, inclusive, de afastar o superior geral de uma congregação por causa desta problemática. Certamente João Paulo II tinha ciência, mas não acreditava. E o Papa Bento, como era da Sagrada Congregação, da doutrina da fé, nele chegava muitas denúncias. E ele teve essa postura firme, que inclusive ajudou essa congregação religiosa a uma revisão, que está sendo feita com seriedade, tendo um jesuíta à frente, e estão reencontrando o seu caminho. Então ele teve essa coragem, essa audácia, né? Talvez também por sua postura, mas não só, ele tenha chegado à decisão da renúncia. Pode acontecer de você numa função, você entender, eu fiz o que era possível. Agora é mais coerente que eu renuncie, porque não estou em condições de levar avante o meu propósito. Ele, já com seus 85 anos, disse aos cardeais: tenho sentido realmente fragilizado. E aí tomou essa decisão, que foi um ato também de humildade, de coerência e de humildade. Uma pessoa se despedaçando na função. Claro, respeitamos também aquela atitude de entrega do Papa João Paulo II. Alguma vez sugeriram a ele, parece que o próprio cardeal Ratzinger chegou a dizer se não seria o caso de ele renunciar. E como estilo polonês, de levar até o fim, ele foi até o fim mesmo, praticamente como um cordeiro, né? Mas também respeitamos, porque Deus também age assim conosco. Ele respeita também até um determinado momento. Ele realmente, e é imperativo que cumpramos o seu desígnio. De um ponto em diante, Deus também respeita a nossa liberdade, não é verdade? Há sempre um espaço da liberdade humana, e isso é tão bonito. Nós não somos fantoches, nós somos criaturas amadas, imagem e semelhança, criados em liberdade, né? Então respeitamos profundamente e com admiração e reverência nos inclinamos diante da fabulosa figura do Papa Bento, que é, antes de tudo, também um grande teólogo do século, mas também como sucessor de Pedro, deu a sua contribuição muito significativa para a Igreja. Então, o Papa Francisco, no contexto dos 50 anos do concílio, de certa forma já estamos falando disso, né? Mas queremos situar o seu pontificado no contexto dos 50 anos do concílio. A Igreja expressa isso na Lumen Gentium, que um concílio universal, um concílio ecumênico, é o acontecimento mais transcendente da Igreja. A gente percebe a transcendência, por exemplo, de encontros, né? Na paróquia de vocês não tem reuniões que são mais importantes que outras, sim ou não? Sim. Uma assembleia paroquial é mais transcendente, é mais importante do que uma reunião cotidiana, semanal, ou uma reunião semanal nas pastorais, nos movimentos, obviamente, a reunião do CPP, né, 2 meses, ou mensal. No contexto da diocese, uma assembleia diocesana, teremos esse ano, hein?
Nossa Assembleia Diocesana, um sínodo diocesano, tem uma transcendência maior, em nível também de igreja no país, né? Tive a graça de participar, ainda como administrador, da 52ª Assembleia dos Bispos do Brasil em Aparecida. Coisa linda, a gente olhar, ver no crachá o nome dos bispos, e Amazonas, Maranhão, Rio Grande do Sul, Paraná, Minas Gerais, Goiás, né? É fabuloso essa experiência ali, os bispos, né, reunidos, que coisa bonita, realmente uma transcendência muito grande. Isso acontece anual. Aí você tem a Conferência Latino-Americana, tivemos 5 até hoje: Rio de Janeiro, Medellín, Puebla, Santo Domingo, Aparecida. 15 anos, 15, 13, 12 anos entre uma e outra, convocada pelo Papa, porém por uma região do mundo, com representações de todas as conferências episcopais, não são todos os bispos. Agora imagine o concílio, todos os bispos da igreja, convocados pelo sucessor de Pedro. Nós tivemos em 2000 anos, mais ou menos, do cristianismo, 21 concílios. Esse não é todo dia, não. Alguns dizem, já está na hora do Concílio Vaticano III. O concílio influencia muito a igreja. Vocês têm uma ideia? O concílio, antes do Concílio Vaticano II, o concílio mais próximo dele, o anterior a ele, foi o Concílio Vaticano I, que aliás não terminou por causa da Guerra Italiana, realizado em 1870. E o Concílio Vaticano II em 1962 e 65. E antes do Concílio Vaticano I, Trento, 1545 e 1560. Veja como que muitas vezes passa o tempo pela importância de um concílio. Inclusive 50 anos de um concílio não é muito. Mas faz tanto tempo. Concílio Vaticano II faz tanto tempo. Como se já não tivesse importância. Nada disso. Como disse João Paulo II, continua sendo bússola para a igreja no 3º milênio. É importante compreendermos e lermos os pontificados, portanto, no contexto do Vaticano II. No contexto do Vaticano II. Tivemos depois, na segunda parte do concílio, o nosso saudoso Papa São João XXIII, a situação da sua saúde não lhe permitiu concluir aquilo que ele tinha iniciado. E ele era muito sereno diante disso. Quando ele convocou, na TV Aparecida, vinculou uma entrevista com o cardeal Capovilla, foi secretário de São João XXIII. Está com 99 anos, 99 anos, lúcido. E ele disse assim, ele comentou comigo, parece que querendo a minha opinião, eu fiquei calado, e aí o próprio Papa disse, eu sei o que você está pensando. O senhor convoca, com 77 anos, 78 anos, um concílio, mas e a sua saúde, e a sua idade? Um concílio é uma tarefa longa. E aí diz que o próprio São João XXIII teria dito assim, deixemos essas coisas para Deus. E depois dele, o nosso saudoso Papa Paulo VI assumiu o pontificado e levou com isso mesmo a tarefa do Vaticano II e esse maravilhoso concílio. Depois vem João Paulo I, que 33 dias de pontificado, e o longo pontificado do Papa João Paulo II. João Paulo II. E alguns especialistas dizem que o pontificado do Papa João Paulo II teve muitos significados. Porém, se quisermos resumir o pontificado de São João Paulo II, nós podemos resumir com a expressão nova evangelização. Nova evangelização.
primeira vez que ele proferiu essa palavra foi em 1983, diante do Conselho Permanente do CELAM, lá no Haiti, capital do Haiti, Porto Príncipe. O CELAM, Conselho Episcopal Latino-Americano, que é um conselho menor permanente. Então ele se reúne de quando em quando. E numa das reuniões, o Papa estava em viagem na América Central, Caribe, e ele fez um discurso ao Conselho Permanente do CELAM e disse: é preciso uma nova evangelização, nova em seu ardor, em sua expressão e em seus métodos. E dali em diante, ele dilatou a proposta do programa da nova evangelização para toda a igreja. Para toda a igreja. Na Redentores Missio, sua encíclica missionária, ele diferencia nova evangelização de missão, entendida como adjentes aos povos, às nações cristãs. A nova evangelização o que é? É lançar de novo as redes. A primeira evangelização não foi suficiente. Claro que tudo isso é missão também, entendido missão em sentido largo, em sentido amplo. Aqui nós falamos também que temos que ser missionários, e Aparecido usou essa categoria. Porém, claro, existe uma diferença da missão adjentes aos povos, aos não cristãos, aos não que não foram nem batizados, porque alguns não chegou suficientemente nessas terras. Pensemos na Índia, pensemos na China, pensemos na África e outras partes do mundo. Existe uma diferença. A nova evangelização se dirige aos países de tradição cristã, mas que, por conta do secularismo, da indiferença religiosa, precisa realmente de uma nova evangelização. Acerca da Europa já se fala da necessidade de uma re-evangelização. A Europa está ficando realmente secularizada. Aquela charge, né, daquele responsável pela revista que levou ao seu assassinato, ele fez muita charge também do cristianismo, no coração da Europa. E as pessoas viviam com uma certa normalidade. Uma das charges que ele fez foi o Papa levantando como se fosse a hóstia, mas na mão do Papa não estava a hóstia, estava um preservativo. E coisas piores. Então isso é uma onda de secularismo. Na Constituição Europeia não apareceu o nome de Deus. A Europa já se declara sem religião. E trai a história, porque não dá para apagar da história da Europa o cristianismo, o catolicismo. Mas essa é a tendência. Então é preciso uma reevangelização. Claro, façamos aqui um parênteses. Será que essa onda também não começa a chegar aqui? Vamos tirar dos lugares públicos os sinais. O Estado é laico. Não pode ter sinal religioso nas repartições públicas, como que colocando a religião dentro de um compartimento fechado, sem incidência na vida social, traindo a história também. Uma pessoa, um repórter fazendo crítica a esse tipo de atitude, um repórter cristão, ele disse assim: pois é, vamos continuar tocando essa lógica para frente, a gente vai ter que derrubar o Cristo Redentor, porque ele está em lugar público. Percebe que também existem certas contradições? O Estado realmente é laico, porém o povo é religioso. Há um substrato do cristianismo, do catolicismo na nossa cultura, que é inegável, né? Mas fechemos o parênteses. A Evangelii Gaudium se situa em todo esse contexto da nova evangelização.
E o Papa João Paulo II diz que a nova evangelização, que o conteúdo da nova evangelização, que foi, a expressão foi utilizada a partir de 83, mas ele, naquele documento que convocou, que promulgou o jubileu do ano 2000, Tertio Adveniente, ele disse: o conteúdo da nova evangelização já vem desde o concílio. Desde o concílio. E depois do concílio, quantos documentos eclesiais, tendo como fundamento o concílio, mas ao mesmo tempo avançando na reflexão. Que a reflexão eclesial não é estática, dinâmica. A evangelical se situa nessa dimensão da necessidade de uma nova evangelização. O próprio concílio foi convocado pelo Papa João XXIII, e ele, no documento que convocou o concílio, ele disse: o propósito é proporcionar que a igreja transmita a doutrina de Cristo. E ele deixou claro: esse concílio não é um concílio doutrinal, é um concílio pastoral. Os outros foram geral doutrinal, para responder problemáticas de doutrina. Era necessário uma convocação, senão podia desviar, o Espírito podia desviar. O Espírito Santo utilizou desta categoria de concílios ecumênicos para manter a doutrina. Manter a doutrina. A sua pureza. Mas o Concílio Vaticano II foi um concílio eclesiológico pastoral. Eclesiológico pastoral. Depois veio o projeto de nova evangelização do pontificado do Papa São João Paulo II. Veio o Papa Bento, assumiu o pontificado. A expressão nova evangelização não aparecia tanto nos discursos do Papa Bento XVI, mas de repente ele cria um conselho para a nova evangelização e convoca um sínodo sobre a nova evangelização, ou seja, demonstrando a sua continuidade, a sua relevância também nesse período que nós estamos vivendo. E é significativo que o primeiro documento propriamente do Papa Francisco, porque teve a Lumen Fidei, a luz da fé, a Lumen Fidei foi o primeiro documento, mas esse documento já estava pronto quando ele assumiu, ou quase pronto. Esse documento Lumen Fidei, ele veio completar a trilogia, os 3 documentos principais encíclicas que marcaram o pontificado do Papa Bento. O primeiro foi sobre o amor, Deus Caritas Est. Depois esperança, as 3 virtudes. Depois esperança, Spissal. E por fim, Lumen Fidei, a luz da fé. Fé, esperança e caridade. Portanto, a caneta foi muito mais do Papa. Ele fez alguma revisão, concluiu e promulgou o documento. A Evangelii Gaudium é realmente o primeiro documento do Papa Francisco. É comum os papas, no seu primeiro documento, como que expressar o seu programa de pontificado. O seu programa de pontificado. Paulo VI foi um documento chamado Ecclesiam Sua, sobre o diálogo. Logo depois do concílio, falou tanto do diálogo, a igreja abriu as janelas, uma perspectiva de diálogo para com o mundo. Então, Ecclesiam Sua. João Paulo II foi Redemptoris Hominis, uma antropologia do Papa João Paulo II é fabulosa. Ele viu o sofrimento de perto na sua Polônia e ele adquiriu uma sensibilidade muito grande para a dignidade da pessoa humana. O próprio teólogo Leonardo Boff disse: João Paulo II tem o carisma dos direitos humanos. Papa Bento XVI, o seu documento Programa Pontifical foi Deus Caritas Est,
o amor é realmente a marca por excelência do discipulado. Eu poderia ter começado pela fé, quis começar pela caridade. Deus cartas est. E o programa do Papa Francisco é, sim, a Evangelii Gaudium. E a gente, lendo a Evangelii Gaudium, eu queria insistir que vocês leiam. Não vou nem perguntar aqui quem leu. Certamente houve aqui várias pessoas que leram, mas não vou perguntar não. Mas se você não leu, pode sentir um puxãozinho de orelha, porque é importante ser missionário, ser missionária. Inclusive, antes vocês até poderiam ter a desculpa, mas às vezes eu não entendo os documentos da igreja. Mas o Papa Francisco tem uma linguagem claríssima, claríssima, até criança entende. Então, fica aí a proposta. Se vocês quiserem ler, tendo uma luz para guiar, um mapa, recomendo esse livro do nosso Dom Beni, bispo emérito de Lorena, Evangelizando com o Papa Francisco, editora Paulo. É bom você ler um documento e você ler um comentário do documento. Isso ajuda muito. Aí a leitura transforma-se em estudo. Então, a Evangelii Gaudium é realmente um documento meio amplo, mas as páginas são boas. Então não é tão difícil não. Eu lembro de um biblista, tive aula com ele lá em Bogotá. Depois também um biblista que veio aqui nos dar formação. Ele é de Diocese de Campanha, da aula do Horizonte. Ele disse: eu estou notando que eu estou às vezes na teologia, dando aula de teologia, de Bíblia, e o seminarismo às vezes não conhece o texto. Então agora eu começo dizendo que vocês vão ler o livro. Primeira coisa, vocês vão ler o livro bíblico, aí eu vou entrar e vocês vão ter muito mais capacidade de compreender. Às vezes pode acontecer conosco também. Como pode acontecer também nos documentos da igreja. Os documentos da igreja. Ele não lê. É tão importante. Né? Então fica aí esse convite. E quando a gente lê o documento do Evangelii Gaudium, a gente sente realmente o Papa Francisco nele. É muito interessante. Inclusive a gente percebe uma ligação de várias ideias com os seus discursos no Brasil. Saiu um livrinho sobre os seus discursos no Brasil. Foi um certo número de discursos. Saiu um livrinho mais fino que a Evangelii Gaudium, claro. Eu tive dificuldade de ler. Também é bonito a gente tomar, né, e recordar. Um outro ponto que a gente percebe na Evangelii Gaudium, a continuidade dos pontificados anteriores. João Paulo II e o Papa Bento, principalmente, são muito citados. Muito citados. Então, cuidemos também, teve até um jornalista, especialista em Vaticano, vaticanista, ele escreveu saiu na internet um artigo que ele mostrava que, ao contrário do que alguns podem insinuar, tipo, Papa Bento era fechado, João Paulo II era fechado, Papa Francisco é aberto. Ele diz vários pontos mostrando a continuidade. Claro, tem um estilo realmente de simplicidade latino-americana própria, louvado seja Deus. Agora, quer dizer que eu queria colocar dicotomia? Isso não procede. Não procede. Então, é interessante termos presente isso. João Paulo II e o Papa Bento são muito citados na Evangelii Gaudium. Eu gostaria de passar com vocês, assim, até se tivesse tido tempo, teria puxado, mas é tudo tão contado às vezes, colocado ali no pendrive para que vocês acompanhassem ali, né? Eu gostaria de passar rapidamente o índice, porque quando você pega um livro, eu pego um livro novo, certamente vocês também, a gente vai na livraria, acha bonito o
tema do livro, né? O título do livro. Aí você acha bonito. O segundo passo que eu faço, acho que faço todos nós, né? Eu vou no índice, procuro. Às vezes o índice está no começo, às vezes está no final. O senhor falou que alguns já conhecem o documento, mas o senhor não citou qual o documento. Esse. Tá bom. É. Não, você tem Eu já fui, não. Evangelho Gáudio. Não, Evangelho Gáudio não é esse. É isso. Alegria de evangelizar. Ah, o Evangelho senhor está Gáudio. com a abóbora? Porque eu Isso. tenho normal. É Evangelho Gáudio. Eu tava Alegria do achando que Evangelho. era o... Talvez sua encarnação seja outra. Existe outra edição. Talvez seu livro seja diferente. Mas é Evangelho Gáudio. Isso aqui é da coleção das Paulinas, sai sempre amarelas. Desculpa, porque eu achei que era Claro. aquele do curso. Não. Tá certo. Ela está fazendo missologia comigo. Isso, E eu aí eu pedi vou- que lessem a Redemptores Místicos. Isso. Esse é do Papa, aquela é de João Paulo II. Esse é do Papa Francisco. Esse aí é qual o número mesmo, esse documento aí? Bom, esses números aqui, o da CNBB tem os números e a gente guarda. Esse número dos documentos do magistério, dos papas, a gente não guarda muito número. Está pequenininho aqui, 198. Mas guardemos o título dele, é melhor. Eles não são conhecidos pelo número, mas pelo título. Da CNBB, sim. Por exemplo, de paróquia, documento 100. Você já sintoniza, tá? Mas dos papas, não nos situemos pelos números, que a gente fica meio perdido. É melhor situar pelo título. Evangelho Gáudio. A alegria de evangelizar. Então, tomemos o índice. Primeiramente, logo na introdução também de um livro é importante, sim ou não? Sim. A introdução é como que a projeção do seu conteúdo. Né? A conclusão, realmente aquilo que você tira do conteúdo do livro, então você conclui, como que colocando o seu ponto de chegada, mas a conclusão é o ponto de saída, então você projeta. Na introdução, a alegria que se renova e comunica. A alegria que se renova e comunica. A alegria de evangelizar. Comecei falando, logo aqui no início. Por isso, o ponto 2, a doce e reconfortante alegria de evangelizar. Já começa dando a tônica do documento. A nova evangelização para a transmissão da fé. Veja. Nova evangelização. Ele situa o Evangelho Gáudio nesse grande movimento, desde João Paulo II, acerca da necessidade e de um programa eclesial amplo de nova evangelização. Aí vem o capítulo 1, a transformação missionária da igreja. A transformação missionária da igreja, ou seja, a missão deve impregnar tudo. É isso que ele fala no documento. A missão deve impregnar tudo. Se ela deve impregnar tudo, porque a igreja ela é essencialmente missionária, ela existe para evangelizar. Ela existe para evangelizar. Então, a missão tem também esse cunho de transformação da igreja, de conversão eclesial. Por isso, dentro desse documento primeiro, capítulo 1, ele diz: uma igreja em saída. Uma igreja em saída. Ele diz pastoral em conversão, quer dizer, transformação missionária da igreja. Isso requer uma conversão pastoral, não ficar cuidando só dos de dentro, ir aos de fora. É a lógica do bom pastor. Como diz Santo Domingo, sem descuidar os que estão dentro, ir em busca dos afastados. Portanto, uma pastoral em conversão, uma igreja que não fica olhando somente para o seu umbigo, mas olha para fora, sai. Uma igreja de saída, a partir do coração do Evangelho, quer dizer, sem trair em nada a integralidade do conteúdo da evangelização, mas sair, primeiramente aplicando, proporcionando o primeiro anúncio querido, uma igreja de saída. A missão que se encarna nas limitações humanas,
da temática da enculturação. A igreja é chamada a enculturar, a encarnar-se na realidade das pessoas, dos povos. Uma mãe de coração aberto. A igreja deve ser, ele diz, uma casa aberta que acolhe todos. Igreja da misericórdia, igreja da ternura. Capítulo 2, na crise, aqui é uma alerta, na crise do compromisso comunitário. Começa dizendo alguns desafios do mundo atual. O Papa Bento já havia levantado a bandeira de uma verdadeira ditadura do relativismo hoje. Ditadura do relativismo. Você decide, não é? Lembra daquele programa de televisão? Você decide. Até um programa daquele, recordo, 2 irmãos que cresceram separados, um foi para um lado, outro foi para o outro, quando pequenininho, vão se encontrar, namorar e noivar para casar. Aí alguém veio e disse: olha, tem que fazer uma revelação para vocês, muito delicado, vocês são irmãos. Aí parou o programa, entrou o ator e disse: você decide. Começaram as ligações. E muito mais numerosos foram os telefonemas dizendo que eles deveriam se casar. Mesmo sendo irmãos. Mesmo sendo irmãos. Eles tinham direito, se eu fosse perguntar quem telefonou, por que você acha que eles deviam casar? Ah, eles têm direito de ser felizes. No outro dia, Dom Lucas Moreira Neves disse: a moral não pode ser consenso de maioria. O fundamento da moral é a revelação. É a revelação. A moral não é consenso de maioria. Eu acho isso, eu acho aquilo. Uma ditadura do relativismo. O Papa Bento já salientou. O Papa Francisco destaca também outros desafios hoje. Outros desafios do mundo atual. Vocês lembram quando muitos aqui estão já mais ou menos tirando o carro da Boa Esperança, que eu, na idade. Vocês lembram quando pequeno, quando a gente era pequeno, vocês lembram que o povo trabalhava de domingo, trabalho assim, fazia o essencial. Hoje, a relativização do dia do Senhor. A relativização do dia do Senhor. O Papa João Paulo II escreveu um livro, um documento sobre o domingo. Por quê? Tudo. Então, isso mostra realmente esse relativismo exacerbado do nosso tempo. Alguns desafios no mundo atual. Depois ele coloca nesse capítulo 2 um aspecto, uma alerta muito séria. Tentações dos agentes pastorais. Tentações dos agentes pastorais. Está falando de nós, viu? Ele, entre outras tentações, como a divisão, ele coloca também que muitos hoje estão tão como que idolatrando os espaços de entretenimento que não quer nada com a igreja. Valoriza tantos espaços de entretenimento, de descanso que não estão aceitando mais. E a gente, às vezes, na paróquia, nós estamos precisando de agente pastoral, para pastoral X, para pastoral Y. Nós falamos na igreja, nós falamos nas missas, mas não apareceu. Aí o padre, coitado, fala para o CPP, porque o CPP é os primeiros colaboradores. Gente, me ajuda aí. Né? Quantas vezes, né? Na nossa experiência de padre. E aí algum mais corajoso levanta a mão e fala assim: ó padre, mas não é que a gente não tem convidado, a gente tem convidado, mas o povo hoje está querendo compromisso, não. Tentação dos agentes pastorais. Tentações dos agentes pastorais. Um problema sério, um desafio. Já ter escutado o padre falar: ih, rapaz, está difícil de achar ministro da comunhão agora. Um tempo atrás a pessoa se sentia honrada, até agradecia a gente convidava. Agora, ó, tem que fazer uma vigília antes de começar a convidar. Né? Principalmente em alguns lugares. Claro que nós estamos numa região muito boa, hein? Um parênteses aqui. Vamos fazer um parênteses aqui, hein? Vamos
reconhecer também os dons de Deus na nossa região. A gente sai pelo Brasil aí, não é brincadeira não, hein? Eu já fui em alguma paróquia fora do nosso estado, inclusive, alguma paróquia, paróquia com 20 mil habitantes, 2 missas só no domingo, uma de manhã e uma tarde, à noitinha. Eu presidi uma delas, a da manhã, no meio da manhã. Os bancos da igreja quase que vagos. Pessoas como se fosse aqui uma missa de dia de semana. Uma missa de dia de semana. Então louvamos muito a Deus aqui pela nossa região, hein? As graças de Deus na nossa igreja particular, São José dos Campos. A gente sai e as pessoas dizem, você de São José dos Campos, ó, louvado seja Deus. Coitado de nós. Eu acho que esses dons dessa igreja particular é porque nós somos ruinzinhos. Eu acho. Porque aqui nós não somos mais santos pela natureza, não. Nós somos mais ruinzinhos. E Deus, movido pelo amor, derrama mais dom. Derrama mais graça. A palavra de Deus não fala, né? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. E o coração do pai não bate forte quando o filho pródigo volta. Então essa é a lógica, né? Mas agradecemos a Deus por tantos dons. Dando sequência, capítulo 3, o anúncio do Evangelho. Todo o povo de Deus anuncia o Evangelho. Todo o povo de Deus. Isso é bonito, hein? Isso é bonito. Isso é fruto do concílio também. O concílio fala, todos são chamados ao apostolado. Apostólico Ectositato, o decreto sobre o apostolado dos leigos. Já o concílio fala, todos. A eclesiologia do concílio, todos são igreja, todos fazem a igreja. Recuperou a eclesiologia do Novo Testamento, dos padres da igreja, da patrística. Todos são igreja. Antes do concílio, tinha a hierarquia. Vocês eram destinatários. Se contente em ser destinatários. Vocês são agentes, não só destinatários, são agentes, não só discípulos, são também missionários. Todos. Bota aí, minha filha. É para mexer. Para mexer. O missionário está em movimento, é isso mesmo. Todos. Depois o Papa fala, isso é para nós, os ministros oficiais da palavra, sacerdotes e diáconos, um texto bonito sobre homilia, uma homilética perfeita, texto bonito sobre homilia, a preparação da pregação, e ele fala uma evangelização para o aprofundamento do querigma, uma evangelização para o aprofundamento do querigma. Evangelização, nós podemos lê-la em sentido amplo, não somente em relação ao primeiro anúncio, que é o querigma, mas também aquilo que a gente chama, posterior ao querigma, catequese. Não podemos parar no primeiro anúncio. É preciso formar o discípulo. É preciso formar o discípulo. Às vezes acontece a gente dar catequese para quem nem é convertido. Então falta o querido. Macumba, grave, falta o querido. Os últimos documentos, os últimos decênios, e Aparecida está recheado da expressão querido. É uma expressão do grego que significa primeiro anúncio. Primeiro anúncio. Se você fosse, por exemplo, Eliana, para fazer uma viagem à China, por exemplo, a trabalho, tem pessoas aqui do INPE que foi para a China. Se bobear, até o primeiro carro de cachorro. Uma da minha paróquia se encontrou com uma senhora com um saco de água, que põe peixe, cheio de girino. E aí falou para o guia assim, que interessante, vocês põem também girino, o filhotinho do sapo, pretinho. Vocês colocam girino também no aquário?
E o guia falou assim, não, isso não dá uma panelada, ó. Então a Eliana vai para a China e ela consegue, através do teste, comunicar um pouco lá do chinês. E alguém chega para ela e diz assim, eu não sou cristão, mas eu quero ser cristão. Transmita para mim o cristianismo. O que ela vai falar primeiro? Vai ser do dogma da Santíssima Trindade, da transubstanciação, falar da Santíssima Trindade, não é dogma. Da transubstanciação, vai falar antes disso, vai falar do esse Deus que tanto amou o mundo que deu o seu filho. Esse é o primeiro degrau. Só que o Papa diz, uma evangelização para o aprofundamento do querido. É preciso aprofundar o querido através da catequese. É só para criança? Catequese? Não. Parecido falar de uma catequese permanente. Permanente, que acompanha todo o arco da vida, desde a infância até a ancianidade. São os degraus do ministério da palavra na igreja. O Evangelho Luciano diz que tem 3 degraus a palavra na igreja, o ministério da palavra na igreja, que relaciona-se à palavra, o mundo de ensinar. Primeiro é o querido, depois o segundo degrau, a catequese. E terceiro degrau, que não é para todos, teologia. O Evangelho Luciante, essa exortação do Papa Paulo VI, diz conhecimento ulterior da fé, porque é mais investigativo. É mais investigativo, mais intelectualizado, mas de aprofundamento do mistério, pela razão. Mas é preciso, antes disso, querido e catequese. Depois vem o capítulo 4, dimensão social da evangelização. Dimensão social da evangelização. As repercussões comunitárias e sociais do querigma, a inclusão social dos pobres, o bem comum e a paz social, o diálogo social como contribuição para a paz. O nosso bispo diz que uma das missas aqui, ele disse, um tempo atrás a igreja fez a campanha da fraternidade sobre a água, parece que eu dei papo, sobre a água, eu lembro. E ele disse que lá na diocese dele, um senhor foi na sacristia e disse assim, o que a igreja tem a ver com água? E aí ele falou assim, olha agora aí, ó. Tem a ver ou não tem a ver? Tem a ver, porque é a vida humana. É a vida humana. Então, como disse o Papa João Paulo II, o social é integrante da nova evangelização. Por isso, nessa encíclica sobre a alegria de evangelizar, melhor, nessa exortação sobre a alegria de evangelizar, aparece também a dimensão social. A inclusão social dos pobres. O capitalismo gera uma massa de sobrantes. Uma massa de sobrantes. Isso é do sistema, é o modelo do sistema. Os primeiros idealizadores do capitalismo, eles diziam que não, que o próprio comércio, que a própria lógica do capital, do comércio, das negociações, ela ia gerar o lucro que ia incluir todos. Essa não é a lógica do capitalismo. Isso é do modelo capitalista. Ele é intrinsecamente mal, no sentido de que ele, como prima, não pela pessoa humana, mas pelo capital, está, em primeiro lugar, não é o ser humano, é o capital. Então, automaticamente, quem não entra nessa lógica do sistema, ele está fora. Então, ele gera uma massa de sobrantes. E o Papa vai dizer a inclusão social dos pobres. A inclusão social dos pobres. O bem comum e a paz social. O bem comum e a paz social. Nós todos queremos paz, não é verdade? Um país de paz. Mas o Papa diz, a paz supõe a justiça. A paz supõe o bem comum, o bem de todos.
Por que nós tivemos esses movimentos no nosso país? Agora de pouco, quando o Papa veio, estava tendo, o Papa visitou o Brasil, estava tendo, ele até não entrou muito, porque a questão é muito complexa. Mas por que a gente tem esse tipo de coisa e tem, às vezes, até movimentos de levante social com características violentas? Nós não estamos justificando, não. Entendam-me bem. Mas muitas vezes, por trás desses radicalismos, existe também as injustiças. Às vezes, quem depreda os prédios públicos são aqueles que estão numa situação também dramática. Na favela. Talvez se ele tivesse incluído, não devia fazer isso, está errado. Mas acho que é um grupo. Está errado. Claro, está errado. Vamos entrar aqui nas do radicalismo. Mas o que o Papa está dizendo é que a injustiça é geradora de violência, enquanto que a justiça convida à paz. Muitos a gente tem que tomar, inclusive, cuidado para julgar. Viu? Quem vai julgar no fim mesmo é Deus. Quem que vai julgar aquele bandido que optou pela violência da favela? Quem que vai julgar? Sou eu? É você? Pelo contrário, Deus diz: não julguei. O que está fazendo é errado. E não é dizer que nós não vamos justificá-lo, não. Ele poderia optar pelo bem, e muitos optam pelo bem. Porém, que a injustiça, de certa forma, convida e proporciona caminhos de violência, proporciona. A criança cresce sendo convidada pelos mais velhos e dizer: olha, leva para mim essa droga na casa tal, que ó, você vai ganhar dinheiro fácil. Claro. Enquanto que a justiça, todo mundo estando bem encaixado, todo mundo recebendo boa educação, todo mundo tendo oportunidade de trabalho, claro que colabora com a paz. Claro que colabora com a paz. A paz, de certa forma, também supõe a justiça. É isso que ele quis dizer. O diálogo social como contribuição para a paz. Exatamente esse clima de diálogo social, de respeito ao diferente, como fator de colaboração para a paz. Os radicalismos e a falta de diálogo só atrapalham. Quando ele veio aqui ao Brasil, ele disse: às vezes os líderes políticos me pedem conselho. E eu digo: diálogo, diálogo e diálogo. A nossa vida não é assim? O pai, a mãe não tem que dialogar muito para conduzir o lar? Não tem que ter diálogo com os filhos? Na vida social é igual. Diálogo. Capítulo 5, evangelizadores com espírito. A espiritualidade da missão, da evangelização. Isso é um pouco esquema dos documentos sobre evangelização, sobre missão. Evangelho Anunciante termina, exortação belíssima do Papa Paulo VI, de 1975, termina com um capítulo sobre a espiritualidade. Lindo, lindo. Intitulado O Espírito da Evangelização. A Redentores Micio, esse que ela citou, encíclica do Papa São João Paulo II sobre a missão, termina também sobre a espiritualidade dos missionários. Se você for dar uma palestra na sua paróquia sobre a espiritualidade missionária, recorra ao documento Redentores Micio, de São João Paulo II, último capítulo, belíssimo. E recorra também, se você tiver oportunidade, aliás, hoje é fácil, porque na internet você põe no Google o nome do documento, depois que ele já abre para você, você pode até pegar por lá, separar o capítulo. Pega também o último capítulo do Evangelho Anunciante, espiritualidade dos evangelizadores, belíssimo. E nesse último capítulo também, evangelizadores com espírito, a espiritualidade. Espiritualidade, porque sem espiritualidade não chegamos a lugar nenhum. Então, esse capítulo com o tema Motivações para um renovado impulso missionário e Maria, a mãe da evangelização. E muito rapidamente termino, exatamente, já estamos falando da missionariedade, mas especificamente a missionariedade aparece uma igreja aberta
uma igreja de saída, em que as suas portas não sejam só de acolhimento, mas também para a saída, para o anúncio. E ele fala, prefiro, número 49, prefiro uma igreja acidentada, ferida, enlameada, por ter saído pelas estradas, a uma igreja enferma, pelo fechamento e a comodidade de se agarrar às próprias seguranças. Muito forte. Prefiro uma igreja ferida, acidentada, enlameada da missão, a uma igreja bonitinha e acomodadinha. No fechamento e na comodidade, se agarrar às próprias seguranças. E termina com o item bonito, Maria, a mãe. A estrela agora, a mãe da evangelização. A mãe da evangelização. O Papa fala também que a ação evangelizadora deve ser acompanhada de alegria. É um testemunho de alegria. É um testemunho de alegria. Será que nós somos missionários alegres, hein? O Papa Francisco disse o seguinte: infelizmente tem muitos cristãos com cara de quaresma sem Páscoa. Cara de quaresma sem Páscoa. A cruz faz parte da nossa vida também, mas não para mais no Calvário. Ele ressuscitou. A alegria pascal dos missionários é a boa nova. O que é o querigma senão o anúncio pascal do Cristo morto e ressuscitado para a nossa salvação? Isso é o coração do querigma. Estava nos lábios dos apóstolos esse anúncio vibrante dos primeiros cristãos. Por isso o impacto que eles tiveram no mundo Império Romano. E o pregador do Papa, o pregador da Casa Pontifícia, o Padre Raniero Cantalavense, inclusive já teve na nossa diocese, pegou um retiro sacerdotal aqui, para mais de 200 padres. Um homem fabuloso, tantos livros lindos ele tem. Ele diz assim: devemos olhar para a evangelização desse mundo, em muitos aspectos pós-cristãos. Temos que olhar a evangelização no mundo pré-cristão. E um dos segredos, não o único, mas um dos segredos da primeira evangelização, desde os Atos dos Apóstolos, foi o primeiro anúncio. Foi o que? Esse anúncio vibrante, esse anúncio pascal. Quando a gente lê a passagem dos discípulos de Emaús, né? Muito lindo. Tem um cardeal biblista muito bom, o cardeal Martim, faleceu há pouco tempo. Ele dizia, é isso que, comentando a passagem dos discípulos de Emaús, é isso que o querigma faz. Ele produz alegria. Aqueles dois voltaram rapidamente e foram aos 12 para falar, aos 11 até ali, aos 11 para falar da alegria pascal. Da alegria pascal. Ele está vivo. Ele está vivo. O sepulcro não é a última palavra. Porém, o Papa lamenta. Cristãos com cara de quaresma sem Páscoa. Então, a alegria. Ele diz: sonho com uma opção missionária que transforme tudo, todas as estruturas eclesiais, com essa marca missionária. Também as pastorais cuidam do seu específico. Obviamente, há inclusive pastorais como a litúrgica, que ela é interna na igreja, mas ao mesmo tempo com projeção missionária, sem trair a sua especificidade. Uma opção missionária que transforme tudo. É preciso que nossas igrejas tenham portas abertas para que saiamos às periferias humanas. Outro tema caro para o Papa Francisco, que ele citou aqui no Brasil, e aparece na Evangelical, as periferias humanas. Será que na nossa cidade, na nossa paróquia, na nossa diocese, não tem periferias humanas? São verdadeiros gritos pela solidariedade cristã. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.